todos os doentes que estão nos hospitais, sofrendo, juntamente com suas famílias, os médicos, os enfermeiros, enfim, Senhor, que essa pandemia seja afastada por sua determinação, Seu Pai, em prol dos seus filhos que estão sofrendo, esperando a sua cura. Eu te gloro em nome do seu Filho Jesus Cristo e te rezo nessa oportunidade em seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, queria que você abrisse sua Bíblia, nós estaremos ministrando. Pode sentar. Nós vamos falar nessa noite sobre crescimento espiritual. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3. Segunda Tessalonicenses 1, 3. Amém. Quem não achar, o Breno já colocou ali no Data Show. Diz a palavra do Senhor: sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. E eu peço nessa noite que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, e peço que a palavra venha de ti, Senhor. E peço a Deus que o coração do teu servo seja aquele solo, Senhor, receptivo à tua palavra, Senhor. Oh, Pai, não um coração endurecido, Senhor, impenetrável, Senhor, mas um coração sensível, Senhor. Como disse o profeta Ezequiel, para que o Senhor coloque um coração sensível no lugar de um coração de pedra, Senhor. E é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós lemos é o apóstolo Paulo, e ele está feliz porque a igreja de Tessalônica, ela tem crescido muitíssimo. E o desejo do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja, é que a cada dia nós estejamos o quê? Crescendo espiritualmente. Eu sempre falo para Deus, eu quero sempre, hoje, estar melhor do que ontem e pior do que amanhã. Por quê? Porque isso é o desejo do Senhor. A palavra de Deus fala para nós crescermos na graça, no conhecimento. Esse conhecimento é conhecer mais a Deus. Esse conhecimento é aquele conhecimento de convivência com o Senhor. É igual um exemplo, os irmãos aqui que eu mais convivo há mais tempo, é os irmãos que eu conheço mais, não é verdade? Quanto mais você convive com uma pessoa, mais você conhece. Os irmãos aqui, tem irmãos aqui que têm mais de 50 anos de casados. Eles se conhecem mais do que quem tem menos anos de casado, quem tem poucos anos de casado. Porque quanto mais você se relaciona com a pessoa, mais você conhece a pessoa. A mesma coisa com Deus. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, crescendo em Deus. E outra coisa que nós vemos, a palavra diz que nós somos um corpo, que Jesus é o quê? É a cabeça. E nós somos um corpo. E o corpo, não adianta eu pensar assim, é bom que eu estou crescendo, mas se o irmão não está crescendo, o problema é dele. Só que nós somos um corpo, todos nós fazemos parte desse corpo. E se alguém que está crescendo e alguém não está crescendo, o corpo fica o quê? Fica defeituoso, não é verdade? Imagine, um dedo cresce, o outro não,
uma perna cresce, outra não. Nós somos membros do mesmo corpo. E nós vamos analisar esse processo de crescimento. Esse processo, ele se divide em 4 partes. Primeiro é nascer, igual fisicamente, não é muito, tem como comparar no sentido físico como no sentido espiritual. Todos nós nascemos. Aí tem o nascer, tem o bebê. Quem aqui não foi bebê? Todos nós fomos bebê. Tem fala da meninice, que eu vou colocar como a fase de adolescência, e tem a fase adulta, que nós vamos falar sobre a maturidade. Mas a primeira fase que nós passamos é o quê? É o nascer. Eu estive falando aí semana passada sobre ser nova criatura. E nós nos tornamos nova criatura quando nós, o quê? Nascemos de novo. Né? Quando nós éramos pequenos, nós nascemos, quando você nasceu fisicamente, você nasceu da carne. Por isso que o Senhor, quando falou com Nicodemo, falou assim: o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então esse nascimento que eu estou falando é um nascimento espiritual. E em João 3, não preciso abrir 3:3, a Bíblia fala: respondeu-lhe Jesus, isso daí ele está falando com Nicodemos, que era um chefe religioso: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a pessoa, não adianta eu frequentar uma igreja, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que me tornar nova criatura, né? E nós, quando nascemos, nós nascemos numa família, né? A maior parte de todos nós, quando nascemos, você pode ter, uns nascer numa família boa, outros podem até não nascer numa família boa, mas nasce numa família. E nós, da mesma forma, quando nós nascemos de novo, nós nascemos numa família, que a palavra coloca como a família de Deus. E esse momento é o momento que você abre o seu coração e você se converte ao Senhor. Você diz: Jesus, eu quero te servir. Então nós nascemos numa família, nós passamos a ter um pai. Porque quando eu me converti, você ouve muitas pessoas falando lá fora: mas todo mundo é filho de Deus. Só que a verdade bíblica, que só é filho de Deus aquele que recebe o Senhor. Olha o que diz a palavra: a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filho de Deus. Então, quando você se converte, quando você nasce de novo, a Bíblia diz que você passa a ser filho de Deus. Antes eu era o quê? Eu era criatura. Deus me amava? Amava. Deus ama a todos. Mas filho de Deus é aquele, nós já ensinamos isso aqui na igreja, filho de Deus é aqueles que recebem o Senhor como Senhor e Salvador. Às vezes eu fazia até algumas pegadinhas com os irmãos aqui, quando eu perguntava: vem cá, Davi é filho de Deus ou não? Davi era filho de Deus ou não? Abraão era filho de Deus ou não? Se nós olharmos biblicamente, quando Jesus veio, Davi já tinha passado, não tinha? Tinha. Abraão já tinha passado, Moisés já tinha passado. Quando Jesus veio a esse mundo, a Bíblia diz que Jesus era o filho o quê? Unigênito de Deus. O que é unigênito? Filho único. Através da morte de cruz, ele deixou de ser unigênito para se tornar filho o quê? Primogênito. Então ele deixou de ser filho único para se tornar primeiro. E ali estava sendo fundado o quê? Essa família. E aí entrou, deixamos de ser, antigamente, no Antigo Testamento, não encontra ninguém chamando o Senhor de quê? De Pai. Você encontrava chamando de Adonai, que é Senhor. Mas Pai, você só encontra através de Jesus. Quando ele veio, ele ensinou. Aí já ensinou a oração para os discípulos, que usando o Senhor como o quê? Como Pai. Porque o Senhor queria dizer: a partir de agora eu não sou o único filho.
A partir de agora eu sou primeiro, vocês são filhos de Deus também. E todos nós nos tornamos filhos. Então nós nascemos numa família, somos filhos de Deus, todos quantos receberam, né, com a conversão, nascendo de novo, se tornou filho de Deus. E quem é mãe? Se Deus é pai, quem é mãe? Nós nascemos numa família. Um dia as pessoas chegaram para mim, a gente não está falando de religião, nós estamos falando de Bíblia. Chegaram para mim e disseram assim: então Maria é mãe, porque Maria era mãe de Jesus. E Jesus na Trindade é Deus. Não, Maria não é, espiritualmente Maria não é minha mãe, não é sua mãe, foi uma serva, não houve mulher como Maria. Na Bíblia não encontramos nenhuma mulher como Maria. Eu sempre falei aqui, tanto erram aqueles que adoram Maria, como erram aqueles que desprezam Maria. Tem gente que quando fala de Maria quer desprezar. Gente, foi a mulher escolhida para ser mãe de Jesus. Mas Jesus, homem, tanto é que ela tinha uma autoridade sobre a vida de Jesus, uma autoridade de mãe sobre o homem, não uma autoridade espiritual. Não sei se os irmãos já repararam que na oração minha mãe me chama de quê? Missionário, me chama de quê? Pastor. Minha mãe, depois que ia passar essa fase aí, ela tomou vacina, agora ela vai frequentar aqui. Por exemplo, ela como minha mãe, lá quando eu vou na casa dela, ou qualquer, minha mãe é autoridade sobre a minha vida. Mas se ela se tornar membro aqui, eu como pastor da minha mãe, eu sou autoridade espiritual, está em quem? Está em mim. A mesma coisa, Maria não tinha autoridade espiritual sobre Jesus. Tem pessoas que falam assim: Jesus foi tão mal educado com Maria. Não, ele queria simbolizar que ela não tinha autoridade espiritual sobre a vida dele. Quando chegou e falou: Jesus, olha só, acabou o vinho. Estavam num casamento, acabou o vinho. E Jesus chegou para ela e falou assim: o que tenho eu contigo, mulher? Jesus não estava sendo mal educado com sua mãe. O que ele queria explicar para ela é que no sentido espiritual, ela não era autoridade sobre a vida dele. E ela entendeu aquilo. A partir daquele momento, ela começou a ser uma seguidora de Jesus. A autoridade espiritual estava nele. A autoridade de mãe estava quem? Nela. Os irmãos estão conseguindo entender? Então Maria não é a nossa mãe espiritual. Nós temos um pai, que é Deus. E outra coisa, eu já fiz aqui uma vez, quando eu dava aula no seminário, eu já até falei, hoje é um pastor, mas ele me perguntou uma vez e falou assim: pastor, me explica uma coisa. Na época ele não me chamou de pastor, me chamou de professor. Me explica uma coisa. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a mãe? Eu disse: não, o Espírito Santo não é a mãe. É porque, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora o Espírito Santo, ele tem muitas características que nós encontramos numa mãe. Por exemplo, Jesus foi gerado através de quem? Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é muito parecido com a mãe? Mas não é mãe. Espírito Santo é na Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós nascemos numa família que nós temos nosso Pai, que cuida de nós, e nós todos somos o quê? Irmãos nessa família. Passando essa fase do novo nascimento que todo mundo tem que passar, sabe? Não adianta eu frequentar uma igreja, não adianta eu pregar a palavra se eu não nascer de novo, se eu não me tornar nova criatura. E a primeira fase que a Bíblia nos coloca, sabe qual é? É beber. É quando nós passamos por aquela fase de bebê espiritual. E eu vou abrir até aqui o que eu gostaria de ler uma passagem. Com vocês.
que está em Hebreus 5, 12 e 14. Não precisam abrir. Diz a palavra de Deus: embora a esta altura já deveriam ser mestres, precisando de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então a Bíblia aqui está falando que nós passamos por uma fase que se chama, nos tornamos bebê. E o bebê toma o quê? Leite. Todos nós, ninguém já nasce adulto. Você já viu alguém que já nasceu adulto? Não. Todos nós nascemos bebês espirituais. E precisamos de leite, precisamos daqueles, muitas vezes nós fazemos discipulado, sabe por quê? Porque as pessoas que estão se convertendo são bebês, aqueles que estão se chegando são bebês espirituais. E tem umas características do bebê que eu acho que nós temos que guardar. Mesmo crescendo, nós temos que crescer, porque o bebê, eu acho que bebê lindo, para mim não existe bebê feio. Isso daí é minha concepção, tá? Quando eu vejo bebê, tanto é que eu já trabalhei em berçário, porque eu gosto muito de... durante alguma fase de alguns serviços que eu fiz na igreja, eu fui tomando conta, que eu gostava de ficar com o bebezinho, e quantas vezes no culto, às vezes a mãe não queria segurar, eu pedia para segurar. E eu gosto muito de bebê. O bebê, quando é pequenininho, ele é muito bonitinho. Né? Você olha, é uma gracinha, você olhar aqui para aquela carinha. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. O bebê pequenininho está bonitinho. E se passa 10 anos, passa 20 anos, e ele não cresce, ele vai continuar bonitinho? Vai continuar bonitinho? Vamos ser sinceros. Não fica. Sabe por quê? Isso daí se chama o quê? Não. A beleza, se ele não crescer, a beleza acabou. Então, todos nós passamos uma fase que nós somos bebê espiritual. Só que essa fase tem que passar. E algumas coisas, eu vou colocar algumas características do bebê espiritual, nós temos que guardar no nosso coração. Algumas nós temos que desfazer. Primeira coisa, uma característica do bebê, primeiro amor. Já viu quanto um bebê é agarrado com o pai? Eu creio que muitos aqui já tiveram filhos, ou têm filhos, né? Já estão grandes, mas já foram bebês. E quando ele é pequenininho, ele não quer ir para o colo de ninguém. Tem criança não, tem criança que é fácil, né? Qualquer um que abre o bracinho, a criança já vai. Mas a maior parte das crianças, quando você quer tirar do pai, por exemplo, eu trabalhei em berçário, para tirar algumas crianças do colo da mãe ou do pai, gente, a criança chorava, gritava e não tem jeito. Sabe o que é isso? É o primeiro amor que ela sente por quem? Pelos pais. E assim tem que ser com Deus. Esse amor de que quando nós encontramos o Senhor, eu me lembro que quando eu me converti, a vontade era de estar na igreja. Não que eu não sinta ainda a vontade, que eu sinto vontade mesmo de estar na igreja todo dia. Mas a vontade, eu acho que bate no coração de todo aquele que verdadeiramente se converte. Vontade de estar na igreja o tempo todo, vontade de orar, de ler a Bíblia o tempo todo. Sabe o que é isso? É o primeiro amor. E se nós encontrarmos lá em Apocalipse, diz: eis que tenho contra ti o quê? Que abandonaste o quê? Primeiro amor. Então, meu irmão, mesmo você crescendo espiritualmente, você não pode abandonar o primeiro amor. O primeiro amor é aquele amor das primeiras obras. Tem pessoas que quando chegam na igreja querem trabalhar para Deus, querem fazer várias coisas, mas depois vai passando o tempo, aí começa a esfriar. Eram constantes, estavam sempre na igreja, mas quando se acha eu já cresci, eu já amadureci, aí já não tem mais aquela paixão
de querer estar na casa do Senhor, de querer trabalhar para o Senhor. E isso nós não podemos deixar morrer em nós. Se tem uma pessoa que eu tenho muita intimidade, e era uma pessoa que estava constantemente na igreja, era uma pessoa que trabalhava muito para Deus na igreja, tocava instrumento na igreja, e eu cheguei para essa pessoa, e a pessoa hoje vai à igreja quando quer, já não trabalha nada para Deus. Eu falei, o que aconteceu? Você se aposentou? Não, aquele tempo passou. Eu disse, passou para Deus, não tem essa de tempo passou, meu irmão. Eu estou aqui pregando, mas se tiver de estar limpando a igreja, eu estou limpando a igreja. Se tiver de fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Não pense que eu só trabalho para Deus porque eu sou pastor. Não, quem me conhece antes de eu ser pastor sabe que eu sempre tive esse negócio. Cada um aqui tem que ter aquele negócio de eu estou fazendo para Deus, ser apaixonado pelas coisas de Deus. Outra coisa que muito comum na criança e que nós não podemos perder, só que isso aí você tem que tomar cuidado para ser, é sinceridade. Criança é sincera. Criança não tem aquela de, criança quase sempre é verdadeira. Eu me lembro que teve uma vez que meu irmão foi comprar um carro, e quando ele foi comprar o carro, o senhor que estava vendendo o carro estava mostrando o carro para o meu irmão, e mostrava, olha só esse carro, eu sou o primeiro dono, falando, né? Aí de repente o filho do senhor que estava vendendo o carro para o meu irmão chegou para o pai e disse, papai, você contou para ele que o carro pegou fogo? O pai deu uma olhada para a criança. Imagine depois que meu irmão saiu, né? Porque criança é sincera. É igual uma vez, não sei se é verdade, né? Um pastor foi visitar um irmão na igreja, foi visitar um irmão da igreja na casa do irmão. Aí quando o pai disse assim, ô filho, o pastor está aqui. Ah, o chato. Aí o pai, que isso, filho? Ah, você que fica chamando ele de chato o tempo todo. Não chama, faz isso para o seu filho, não. Não fala isso do pastor Rogério, não, tá? Mas a criança costuma ser sincera. E nós temos que ser sinceros também. Sinceros diante de Deus, sinceros com as pessoas. Outra coisa muito comum na criança, sabe o que é? A confiança total no pai ou na mãe. Eu sempre conto aqui para os irmãos, eu acho que quem já viu aqui uma criança, é difícil, preocupada para atravessar a rua de mão dada com o pai. Alguém já viu? Criança quando está de mão dada com o pai, ela se sente totalmente o quê? Segura. A confiança total. Me lembro que quando minha filha era pequenininha, ela não teria nunca coragem de se jogar na piscina se eu não tivesse. Mas eu chegava assim, filha, pula, até um lugar mais alto, pula. Ela pulava, porque ela confiava que eu estava embaixo. A gente tinha aquele toboágua grande, ela descia no toboágua. Ela tinha certeza que quando chegasse ali embaixo, eu ia o quê? Segurar. Era a confiança que ela tinha no pai. A mesma coisa, criança espiritual, quando você chega para Deus, essa fé que você tem, você não pode perder. Você tem que continuar guardando. Mas tem algumas coisas de criança que é comum, que nós temos que perder. Uma é pirraça. Gente, coisa terrível é criança pirracenta. Às vezes quando eu estou no shopping ou em algum lugar, quando eu vejo uma criança pirracenta, eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor não me deu filhos pirracentos, porque é terrível. Criança chorando, batendo o pé, eu quero. Eu não tive isso, mas os irmãos tiveram. E tem, muitas vezes na fase de criança espiritual, você tem aquela de você ser pirracento com Deus. Outra coisa,
Característica da criança, ela enjoa fácil das coisas. Um exemplo, brinquedo. Você já deu brinquedo para criança? Você dá o brinquedo para a criança fica toda feliz. E você feliz porque ela ficou feliz. Você compra um brinquedo, às vezes o brinquedo pode ser caro. Criança não tem isso, pode ser caro ou barato. Você dá para ela, ela fica toda feliz. Passa um tempinho, o brinquedo está lá, ela não toca mais no brinquedo. Não é verdade? Enjoou do brinquedo, você fala assim, misericórdia, comprei um negócio tão caro, gente. A alegria é rapidinho, passou rapidinho, deixou de lado, e só vai se entusiasmar de novo se você der um quê? Um brinquedo novo. E tem muitas pessoas que espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes começa a fazer alguma coisa até para Deus, se alegra por às vezes pegar uma coisa, mas vai da mesma forma que pega, que a pouquinho ela o quê? Ela abandona. A segunda característica, a primeira é nascer, a segunda é bebê, a terceira é menino, adolescente. O apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, falou: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de quê? De menino. O apóstolo Paulo, as pessoas acham que o apóstolo Paulo se converteu, né? A conversão de Paulo todo mundo sabe. Ele era um perseguidor de cristão, a Bíblia diz que ele estava indo para Damasco. O que acontece? Ele caiu do cavalo, né? Tem pastor até que diz que não caiu do cavalo, né? Mas o texto deixa claro que caiu, como se tivesse caído. Caiu do cavalo, e ali ele viu uma luz, o Senhor chegou para ele: Saulo, por que me persegue? Ele se converteu. A Bíblia, as pessoas acham que ele se converteu, já se tornou essa bênção que ele era, já um crente maduro. Não. Paulo passou pela fase de bebê, de novo convertido, passou pela fase de menino. Só que a Bíblia já entra, quando começa as cartas dele. Mas quanto tempo ele levou de bebê até se tornar um crente maduro, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz aqui que ele foi menino. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora eu cheguei a ser homem. Acabei com as coisas do quê? De menino. E ele está escrevendo essa carta, esse texto, para uma igreja que era uma igreja cheia de meninice. Era cheia de meninice. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de meninice. Hoje, como a gente tem visto meninices no meio evangélico? Os líderes estão levando coisa que é coisa de meninos. Um exemplo, pastor, você é contra a revelação? Não sou contra a revelação. Você é contra muita coisa, regressões? Aí eu já sou. Esse negócio de trazer regressão para você voltar a ser criança, eu estou dando minha opinião. Eu sou contra. Quem quiser fazer, que faça, mas eu não encontro amparo bíblico para isso, para regressão. Então eu não aceito. Mas tem muitas coisas hoje dentro das igrejas que são meninices espirituais. E Deus quer levantar uma igreja madura. Por exemplo, uma igreja, eu sou contra ter revelação, não porque a Bíblia fala sobre revelação, mas eu sou contra uma igreja só guiada por revelações. Porque isso não tem amparo bíblico, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que conduzir a igreja, a palavra. Eu já falei, teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, a igreja era dominada por pessoa lá dando revelação, dando ordem no pastor. E a pessoa lá que estava usando revelação olhou para mim assim, eu ia pregar na igreja e falou assim, chegou para o pastor e disse assim, falou assim, você me pediu para convidar esse pastor? Eu olhei assim e disse, não é possível que eu estou ouvindo isso. E depois eu perguntei, o pastor é até muito amigo meu, pastor, amigo da missionária também, eu disse assim, vem cá, pastor, você tem que ficar dando satisfação
de quem você vai convidar ou não, quem é um pastor aqui da igreja. Ah, não, mas ela é uma irmã muito usada por Deus. Eu disse assim, ó, não foi isso que eu vi. Tanto é que quando eu comecei a falar, eu vi ela ali, ó, fazendo o que queria dentro da igreja. Ela chegava para as pessoas e falava assim, ó, não senta aqui, senta ali, que Deus mandou sentar ali. Quando eu olhei, eu disse, não é possível isso tudo que eu estou vendo. E quando eu comecei a pregar, a primeira coisa que eu falei, a igreja é dirigida por Deus e pela palavra. É conduzida pela palavra. Ela me olhou de cara feia, baixou a cabeça e ficou ouvindo. Se nós permitirmos, essas meninices acontecem dentro da igreja. A palavra de Deus fala em Efésios 4, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Nós não podemos ser levados por ventos de doutrina. Nada, eu chego assim e digo, isso é de Deus, isso não é de Deus. Sabe? Eu fico neutro. Mas hoje, o que vira, tem tanta coisa, porque eu acho que uma coisa, o que é de Deus permanece. Aparece cada coisa nova nas igrejas, às vezes pinta a época do aviãozinho, aí fica todo mundo fazendo aviãozinho dentro da igreja. Pinta a época da risada, todo mundo caindo. Gente, a Bíblia diz que o culto tem que ser feito com ordem. Então tudo tem que ter, sabe, tem que ter muito cuidado para ver o que é do Espírito e o que não é. A gente tem que ter essa maturidade de chegar, porque eu já vi igrejas que tudo que vem vai recebendo. Aí a palavra perde a vez, as coisas espirituais perdem a vez. E não pode, meus irmãos. Então tem que tomar muito cuidado com as características. Eu me lembro que quando eu terminei minha faculdade teológica lá em BH, em Belo Horizonte, eu tinha 21 anos. Quiseram me consagrar para pastor. E sabe qual foi a minha resposta? Não. Parecia desobediência, mas não era. Eu me lembro que foi na época o pastor Custódio Rangel do SEI. Eu cheguei para ele e disse assim, eu não quero ser consagrado agora porque eu não tenho maturidade para ser pastor. Eu não tenho maturidade para ser pastor. Então eu não quero. Eu quero que seja no tempo de Deus. Deus vai me colocar para pastorear no tempo dele. E se eu aceitasse naquela época, iam me pegar 21 anos, iam me consagrar, me colocar para pastorear uma igreja com mais de 100 pessoas. Só que aquilo ali eu não me sentia o quê? Preparado, com maturidade para isso. Eu amava a Deus, estudava a palavra, estudava. Em Belo Horizonte, com 17 anos, por eu estar fazendo 17 para 18 anos, por estar fazendo faculdade teológica, eu fui obrigado a pastorear uma igreja. Mas é isso que eu estou te falando, tudo tem o seu tempo. O apóstolo Paulo não foi de qualquer maneira. E a quarta parte que a Bíblia coloca é maturidade. Diz a palavra do Senhor, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de maturidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Está em Efésios 4:13. O apóstolo Paulo, ele já era um crente maduro? Era. Só que ter maturidade não significa que você está pronto. Nós nunca estamos prontos. Nós nunca podemos parar de crescer. Nós não podemos deixar de crescer. Nós temos que, a cada dia, nós temos que crescer. O apóstolo Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. O que ele queria dizer? O quê? Eu não estou pronto, gente, eu tenho que continuar crescendo. Não se considere já, olha, eu já estou na estatura perfeita já. Não, você tem que crescer mais.
Eu tenho que a cada dia crescer mais. E qual é o meu alvo? É a estatura de Cristo. Quando que eu vou chegar à estatura de Cristo? Quando? Nunca. Mas meu alvo é o quê? É a estatura de Cristo. Eu vou chegar à estatura de Cristo? Não. O apóstolo Paulo vai chegar à estatura de Cristo? Não. Mas ele tem que ter, nós temos que ter um alvo. Eu não posso colocar o meu alvo, um alvo humano. Eu quero chegar na estatura do Bleno. De altura eu não vou chegar mais. Se eu não crescer até agora, não vai ser agora que eu vou crescer. O Bleno tem quase 1,90 m. 1,90 m, né, Bleno? Tem 1,90 m. Então, de estatura física, não vou chegar nunca. Daqui eu não passo mais. Mas eu olhar, tem homens, tem vários homens que eu olho e eu admiro. Muitos homens de Deus, que eu olho assim, eu digo assim, poxa, esse homem é uma bênção. Esse homem é um exemplo para mim. Mas a estatura que eu quero chegar é a estatura de Cristo. É algo inalcançável? Não tem como alcançar? Não tem. Mas eu tenho que ter esse alvo. Eu tenho que a cada dia crescer. Eu tenho que cada dia buscar. Pastor, você já leu muito a Bíblia, tem que ler muito mais. Você já estudou muito, eu tenho que estudar muito mais. Meu irmão, minha irmã, não pense que você está pronto. Não tem gente pronta. Tem muitos homens de Deus aí que acham que estão prontos, que acham que já chegaram num nível grande, num patamar elevado. Gente, não tem isso. Nós sempre falamos isso. Nós temos que crescer a cada dia, nós temos que conhecer. Tem gente que acha que, um dia eu vi um pastor falando, disse assim, de Bíblia eu quero ver quem me bate, um pastor conhecido, falou assim, eu quero ver, me bater na Bíblia. Quero ver conhecer mais Bíblia do que eu. É um pastor aí super conhecido. Eu disse assim, coitado. Eu não consigo imaginar Paulo falando isso, eu quero ver quem conhece mais Bíblia do que eu. Você consegue imaginar um homem desses na Bíblia? Não. O apóstolo Paulo, em todo momento, ele coloca o quê? A sua humildade, que ele precisa crescer, que ele não é nada, que tudo que ele tem é revelação de Deus. Porque Paulo, se os irmãos não sabem, Paulo, ele não conviveu com Jesus. E o que ele recebeu, a Bíblia coloca, ele mesmo fala que o que ele recebeu foi revelação de Deus. As coisas eram reveladas por Deus, ele colocava. Até o Pedro, que foi discípulo junto de Jesus, na sua carta, ele elogia Paulo. E disse, gente, olha só, procura seguir o que Paulo está ensinando. Coloca os ensinamentos de Paulo como maravilhosos. Mas o próprio Paulo, que tinha toda essa revelação, olha, na Bíblia não encontramos ninguém que escreveu mais na palavra do que Paulo. Ele se considerava o quê? Pequeno. Aquele que serve ao Senhor tem que se considerar o quê? Pequeno. Olha, eu tenho que crescer mais. Nós temos que deixar de tacanhice. Não podemos ser tacanho. Aquele que se acha, fica ali, fica atrofiado. Nós temos que crescer a cada dia. Continuar crescendo. O versículo que eu falei, está em Filipenses 3, 13 e 14. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e essa, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Você não alcançou, nem eu alcancei. E nós crescemos, a Bíblia diz que esse crescimento é para salvação, meu irmão. Então não é assim uma opção de quem serve ao Senhor. Eu sirvo o Senhor, eu não quero, eu estou satisfeito do jeito que eu estou. Nós temos que estar insatisfeito com o jeito que nós estamos. Não pense que você está, do jeito que está bom. No momento que eu começar a pensar desse jeito, alguma coisa está errada. Do jeito que está, não está bom para mim, não está bom para Creu, não está bom para Jô, não está bom para cada um de vocês. Todos nós, meu irmão. Que você chegue para Deus e fale assim, Deus, eu quero crescer mais.
Eu quero ter característica desse crescimento, que é o primeiro amor, que é, por exemplo, a Bíblia se referindo aos jovens, né? Nós encontramos na palavra como o jovem, esse jovem na fé, como sendo forte, e tem resistido ao maligno. Então, todas essas fases nós temos que passar, mas não podemos continuar. Tem pessoas que ficam anos e anos na igreja e continuam a mesma coisa. Eu tenho um amigo meu, ele deve ter hoje uns 54 anos, mais ou menos. Mas tem a cabeça de menino, pensa como menino e age como menino. Aí você vê, passou 54 anos, não se casou, porque pensava sempre aqui, ó, não está na época, tô novo. E você conversa sabe quando você conversa com a pessoa e a pessoa não amadurece? Pessoa maravilhosa, mas não amadurece. E eu chego para ele, o nome dele é Antônio, eu disse: Antônio, você tem que amadurecer, filho. Você viveu, está com 50 e poucos anos e não tomou nenhum rumo, você não tem nenhuma direção na sua vida com 50 e poucos anos, você não tem nenhuma direção. O que você construiu? Você não construiu nada. Às vezes a gente tem que usar de sinceridade com a pessoa. Eu falei: você não construiu nada. Você daqui a pouquinho está aí, ó, velho, né, idoso, e passou os anos e não fez nada. Aquela mente de adolescente, de jovem que passou. E na vida espiritual a mesma coisa. Tem um momento de você ser bebê, um momento de você ser jovem, tem um momento de você estar maduro. Foi o versículo que nós lemos lá no início. Olha, vocês já eram para ser mestres. Não foi isso que eu li? Aqui o versículo. Porque devemos já ser mestres em razão do tempo. E ainda necessitais que vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vós haveis feito tais que precisais de leite, não de alimento sólido. E o que o apóstolo Paulo falou? Isso que eu li agora está em Hebreus 5, você pode ler depois. Vocês já eram para estar ensinando, vocês já eram para estar no nível maior, mas vocês continuam tendo que tomar leite espiritual, vocês continuam como meninos. Amém? Vamos ficar de pé. O objetivo de cada irmão aqui? Que cada um possa ter esse desejo no coração de estar crescendo em Deus. A cada dia eu quero crescer, a cada dia eu quero amadurecer mais. E que cada um aqui, ninguém se ache pronto. Não tem crente pronto. Não adianta, você nunca vai estar. Eu vou estar em outro patamar, como diz o flamenguista, né? Eu estou em outro patamar. Não. Isso na vida espiritual não tem, eu estar em outro, não. Que cada um aqui venha amadurecer a cada dia. E se não estamos conseguindo crescer, nós temos que ver o que está impedindo o nosso crescimento. Às vezes tem coisas que, às vezes, impedem o nosso crescimento espiritual. Você já nasceu de novo, você se tornou nova criatura, você se tornou um filho de Deus, mas às vezes tem coisas que tem te atrofiado, tem coisas que tem impedido de você crescer. Às vezes é falta de tempo, às vezes você tem tempo para um monte de coisa, mas às vezes não tem tempo de ler a Bíblia durante a semana, e a Bíblia é alimento, meu irmão. Nós precisamos de um alimento diário fisicamente, nós precisamos de um alimento diário também espiritualmente. Você tenha tempo para conversar com seu pai. Chegue para Deus, chega para você mesmo e diz: eu tenho que ter um tempo para Deus no meu dia a dia. Às vezes eu sei que às vezes tem correria, trabalha, às vezes você estuda, mas Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Procure ter um tempo para orar, um tempo para ler a Bíblia, um tempo para estar a sós com seu Deus, com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso,
Eu quero colocar diante de Ti cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a nossa vida espiritual fica atrofiada, Senhor. Muitas vezes nós não crescemos, muitas vezes não desenvolvemos em Ti, Senhor. Mas eu peço, ó Deus, que a partir dessa noite, Pai, cada um aqui venha crescer, Pai. A cada dia, Pai. Que a cada dia estejamos melhor. Que hoje eu esteja melhor que ontem, esteja pior do que o amanhã, Senhor. É esse o pedido que eu faço, Pai. E ajuda os Teus servos, Senhor. Muitas vezes precisamos de ajuda vinda de Ti, Senhor. Ajuda os Teus servos a desenvolverem em nome de Jesus. Amém e amém. Uma coisa que eu esqueci de falar, todos nós nascemos numa família. Uma coisa que nós temos, cada pessoa que chegar aqui se converter, família é aquela que cuida, meu irmão. Todas as pessoas que chegarem aqui têm que ser cuidadas com muito amor. Uma coisa que nós não podemos nunca aceitar é perdas. Na nossa família física, as pessoas aceitam perdas. Perdas que eu falo assim, quando uma pessoa desaparece, o que a pessoa faz? Sai botando cartaz na parede, procurando. Você não aceita uma perda na sua família física, aceita? A pessoa desaparece, você fica desesperado, corre para tudo e não aceita enquanto não encontra. A mesma coisa tem que ser na fé. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, se a pessoa não está querendo vir na igreja, deixa para lá. Eu não deixo. Mas se tem pessoas muitas pessoas não estão vindo por causa da pandemia, mas os irmãos que deixam de ir, eu fico ali. Eu vou visitar e não desisto desses irmãos, porque nós não podemos desistir das pessoas. Não pense nunca desse jeito. Tem pessoas que pensam assim, a pessoa não quer vir à igreja, deixa para ela, deixa para lá. E não sabe que muitas vezes ela está precisando de ajuda, precisa de apoio, está precisando de força. Muitas vezes está precisando de nós irmos na casa dela, pegar a pessoa para trazer na igreja. Uma vez eu falei de um jovem, que ele não era convertido. Tá? Não vou nem mandar sentar porque eu já estou terminando, só concluindo. Ele não era convertido, mas esse jovem eu já conheço ele há muitos anos. Eu encontrei com ele roqueiro, cabelão, usando drogas, tudo. E eu cheguei para ele e falei assim, ô Valério, vamos na igreja. Aí ele chegou assim, eu vou. Aí não foi. Aí eu fui na casa dele. Aí ele disse assim, na hora eu não encontro força para ir. Eu disse assim, tudo bem. Na época eu não tinha carro não. Eu pegava um ônibus para o centro de Niterói, ele morava ali na Visconde de Uruguai, mas lá perto da rodoviária velha. Eu ia na casa dele, pegava ele, levava ele para a igreja. Aí chegava no outro domingo, ele chegava lá e ele totalmente drogado, meu irmão. Pensa não, estava totalmente drogado. Chegava lá e drogado, pegava ele, levava. Eu me lembro que teve um culto que ele levantou e começou a gritar. Aí todo mundo olhando. Aí chegou um domingo, ele chegou assim e falou assim, Rogério, eu não quero mais ir na igreja não. Aí eu disse, mas Valério, vamos lá, está te fazendo bem, não quero ir mais não. Aí passou muitos anos, o Valério falou que certa vez ele estava passando em frente a uma igreja. Olha como que você faz lá atrás, a pessoa às vezes Deus usa aquilo. Ele passando em frente a uma igreja, ele viu a igreja, ele disse assim, poxa, Rogério fazia tanto sacrifício para me levar para a igreja. Ele entrou, aí se converteu e depois eu encontrei ele dando aula de seminário como seminarista. Então o que eu estou te falando é o seguinte, não podemos desistir das pessoas, porque Deus não desiste de nós. Amém? Podem sentar, nós vamos